Muito boa tarde, minha Paraíba. É sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Estamos ao vivo, começando aí mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro aí da programação da sua TV Arapuã. Estamos fechando a semana e olha só, todos os dias ele ajuda e me ajuda a fazer esse programa aqui, lá de Brasília, tá lá no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, enfim, trazendo as informações da capital federal. E hoje ele deu o ar da graça e está aqui, vai fazer o programa, me ajudar a fazer o Rede Verdade de hoje, daqui dos estúdios, estou falando, claro, você já sabe, Napoleão de Castro, jornalista, com vasta experiência do trabalho aqui nos veículos na Paraíba e também em Brasília, está aqui em João Pessoa. Napô, muito obrigado, boa tarde, seja muito bem-vindo presencialmente no Rede Verdade. É a alegria de poder cumprimentar, Luiz, a você, cumprimentar o nosso Samuca, toda a nossa equipe, né, que carinhosamente e diariamente nos recebe e de forma muito especial o nosso telespectador. A gente vai aproveitar essa sexta-feira, carnaval que não tem carnaval, mas o bloco da política, meu amigo, não para. Não para. E tem muita coisa para a gente conversar, a política nacional e os seus reflexos na política paraibana. E eu quero que você mate uma curiosidade nossa para dizer quem é o paraibano ou a paraibana que é mais influente lá em Brasília. Você vai dizer, você vai revelar isso aqui no Rede Verdade. Vamos falar sobre isso. Mas eu lhe convido para acompanhar um fato da política de hoje aqui na Paraíba, Napoleão, que foi a oficialização, né, um anúncio público e a oficialização da pré-candidatura do pastor Sérgio Queiroz ao Senado da República. Ele que se filiou esta semana no PRTB, havia sempre uma expectativa, pastor Sérgio Queiroz vai ser candidato, não vai ser candidato. Essa semana ele acabou com esse mistério e anunciou hoje, numa coletiva, que é pré-candidato ao Senado da República. O Washington Luiz foi para lá e pegou todos os detalhes e a gente acompanha a partir de agora. O pastor Sérgio Queiroz anunciou oficialmente a pré-candidatura ao Senado Federal na manhã desta sexta-feira, aqui na sede da Asplan. Sérgio Queiroz fez questão de afirmar que não terá adversário político, mas sim terá uma ideologia diferente da boa política a ser implantada no estado da Paraíba. As pessoas podem ser minhas inimigas, mas eu não tenho nenhum inimigo, por isso que eu durmo bem, porque eu sempre peço a Deus a bênção sobre os meus eventuais inimigos. Então, nós não entramos numa disputa, a gente entra com um palanque de ideias, para termos a oportunidade de sermos pedagogos na política, professores na política, não no sentido da política partidária, da qual eu sou apenas um iniciante, mas a política baseada nos princípios da filosofia, da teologia, da boa ciência política, o interesse real com as coisas da cidade, do estado, do povo. Nós precisamos criar um movimento que sirva a Paraíba e não que queira se servir da Paraíba. É essa a nossa intenção. Um projeto que passa principalmente pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Depois, ele convocou a imprensa para que ele pudesse explicar o porquê desta candidatura. Tem que passar pela candidatura de Bolsonaro, a gente não vai abrir mão disso. As composições podem até transbordar em um palanque misto, mas a gente saindo com o presidente desde o começo e entendendo que a Paraíba tem outros problemas e que a gente precisa unir forças, inclusive forças mais clássicas, talvez, na política, com base em propostas, uma unidade propositiva, para que a gente possa oferecer uma outra opção. É isso que a gente pretende. Candidato ao governo também. Candidato ao governo é a nossa ideia, o plano A. Candidato ao governo, candidato a vice-governador, senador, nossos deputados estaduais e federais, e abertos para conversas com todas as pessoas, porque um bom cristão, ele ouve mais do que fala, e os meus ouvidos estão prontos para ouvir. O presidente do PRTB, André Lucena, destacou a importância do partido de ter nos quadros pessoas com eficiência para mudar a situação que vive hoje o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Todos vocês que estão nos ouvindo agora nessa entrevista podem procurar o partido através da internet e começar as filiações. E aí, brevemente, nós vamos nas redes sociais divulgar os canais para que vocês possam interagir com o partido.
Tá aí, fato novo da política, é mais um nome para disputar o Senado da República aí. Gera aí um quadro, Napoleão, um quadro curioso aqui na Paraíba, porque se a gente estava acompanhando na esquerda uma briga para ver quem ficava com a exclusividade de Lula, agora a gente passa a acompanhar na direita uma briga para ver quem fica com a exclusividade de Bolsonaro. Você tem Nilvan Ferreira com Bruno Roberto e Wellington Roberto na direita, Bolsonaro numa chapa, e o pastor Sérgio Queiroz abrindo uma outra frente nesse mesmo campo, né? E é interessante dizer o seguinte, veja bem, ele é uma cidade viva, né, nessa nova política, né, aqui da Paraíba. Agora, veja bem, o fato de ser pastor, quando ele saiu, se o telespectador que acompanha a política, que acompanha o Rei de Verdade lembrar, vai ver que quando ele saiu, ele disse que em momento algum seria candidato, que era um projeto de pós-graduação, de cursos no exterior, verdade. de buscar a formação. Não falou nunca, quando ele deixou um grande cargo que tinha no governo federal, como secretário, para vir para a Paraíba, porque o projeto seria exatamente esse. Agora, abre exatamente isso que você disse, Luiz. Abre frente. Ele disse, eu não tenho inimigos. Não, ele não tem inimigo, mas vai ter adversário, pastor. Porque a partir de agora o senhor está dividindo um palanque que até então só tinha Bruno Roberto e Nilvan Ferreira. Mas muito mais do que Nilvan e do que Bruno Roberto, tem o Wellington Roberto, que é líder do partido de Bolsonaro na Câmara Federal. Então é o grande articulador dessas candidaturas. Aí teremos um quadro aqui na Paraíba de esquerda e direita se confrontando, mas teremos também, tanto na esquerda quanto na direita, internamente eles brigando ali, internamente, para ver quem tem mais valor. Agora, você talvez seja a figura mais, enfim, adequada para ele fazer essa pergunta, porque é o seguinte, você trouxe aí exatamente quando o pastor Sérgio Queiroz deixou um cargo próximo do presidente Jair Bolsonaro, ele estava no gabinete da presidência, né? Ocupou vários cargos no ministério e também junto à presidência. Junto à presidência, ele deixou dizendo que ia estudar, estava com um projeto desse aqui, inclusive, no frente a frente e tal. E agora vem com essa candidatura. Napoleão, algo aconteceu no Palácio do Planalto, uma mensagem, algum estímulo para que ele tivesse mudado isso que você está dizendo, a palavra do pastor? Essa que é a grande pergunta. Será que essa indicação de candidatura, voltar a Sérgio Queiroz, deixar de ser apenas o futuro estudante, né, de buscar mais uma graduação em nível de pós, para vir disputar um mandato eletivo de senador na Paraíba, seria uma indicação do Palácio do Planalto? Há algum ruído do Palácio do Planalto em relação ao PL, ao Wellington Roberto e a essa liderança do partido? Aquele discurso que a gente escuta sempre, o cara é Bolsonaro lá em Brasília, mas no Nordeste, na Paraíba, por ter exatamente esse avanço da candidatura do candidato do PT, pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, estariam muitos desses, até Arthur Lira, buscando exatamente uma neutralidade em nível do Nordeste para garantir o seu mandato pessoal, o seu mandato à reeleição à Câmara Federal? Você consegue vislumbrar isso em Brasília, ou seja, sobretudo as lideranças políticas nordestinas, que lá em Brasília são Bolsonaro, quando chegam nos seus estados nordestinos e a Paraíba está inserida nesse processo, elas já equalizam para poder ficar ali meio que nem tanto ao sol, nem tanto à lua? É importante, né? Inclusive o próprio deputado Wellington Roberto, que é líder do partido, que ele dê declarações aqui na Paraíba, abertamente, eu sou o palanque de Bolsonaro, eu vou defender exatamente a bandeira de Bolsonaro. Você já ouviu isso alguma vez? Eu, particularmente, não tenho acompanhado nenhuma entrevista do líder do PL na Câmara Federal que isso possa acontecer. Então, de repente, a gente pode ter aí a fumacinha do fogo que possa estar acontecendo a partir, inclusive, do Palácio do Planalto. Evidentemente que o pastor Sérgio Queiroz é um homem de uma conduta, de uma ficha, né, ilibadíssima para entrar na política. A gente precisa desse tipo de renovação, desse tipo de critério de escolha de pessoas. Agora, evidentemente, você não pode deixar... Ele não entraria numa candidatura dessa sem falar com o presidente Bolsonaro. Sem um lastro. Sem um lastro, sem falar Sobretudo porque ele estava indeciso e falava que ia, depois não ia, depois disse que não ia se meter mais com política e, de repente, aparece filiado no PRTB e aparece pré-candidato ao Senado. E tem a última deixa que o Wellington Luiz muito bem trouxe aí, Luiz, que a gente tem que analisar, quando ele disse, vamos ter candidato ao governo. Estamos abertos com a chapa proporcional, né, de deputados federais e deputados estaduais, e o presidente do partido, Lucena, chamando, inclusive, para o pessoal acessar a rede social e buscar se filiar ao partido para buscar exatamente essa candidatura. E exatamente, Napoleão, enquanto estava acontecendo essa anúncio de candidatura ao Senado do pastor Sérgio Queiroz, uma outra ala bolsonarista estava em um outro evento, aí com a presença do ministro Rogério Marinho, que está aqui em João Pessoa, ministro do Desenvolvimento Regional, e o deputado Wellington Roberto estava lá com o ministro de Bolsonaro acompanhando, e lá disse que
Olha, falou sobre a candidatura de Sérgio Queiroz, disse ele tem legitimidade para ser candidato, mas a candidatura de Bolsonaro aqui na Paraíba é a de Bruno Roberto, que é o filho dele, candidato ao Senado. Já é uma discussão dos bolsonaristas aqui na Paraíba, muito parecida, só troca os personagens com a da esquerda do PT, que diz que é o PT só de veneziano, ou o PT também, que está com João Azevedo aqui. É uma disputa interessante. Resta saber se essa vaga para candidato a governo na chapa de Queiroz seria para Queiroga, né? Queiroga, já pensou que chapa? A chapa Q2. Q2, que é o quadrado. Napoleão, lá em Brasília, você pode dizer para o nosso telespectador, quais são os paraibanos da bancada federal paraibana, senadores e deputados federais, que são mais respeitados lá em Brasília, que tem mais influência na política? Eu não estou falando só em Bolsonaro, depois eu pergunto só sobre Bolsonaro, mas na política geral, no Congresso, quando ele bota o pé, tem o nome do paraibano, ele diz assim, esse aqui tem portas abertas, tem tamanho, já não é do baixo clero. A Paraíba tem a felicidade, Luiz, e aí por competência e trabalho dos parlamentares, você vê, nós só temos 12 deputados federais, pequena bancada, mas a gente tem 4 líderes nacionais. Então você tem 12 de 513 deputados. Então 33% da nossa bancada é líder. Você tem Aguinaldo Ribeiro, o cara é líder da maioria. E não é líder da maioria na Câmara, é no Congresso. Explica líder da maioria para o telespectador. O líder da maioria, ele representa o maior bloco de partidos do Congresso Nacional. Só que Aguinaldo, além disso, ele conseguiu ser líder da maioria no Congresso, Câmara e Senado. Ele é deputado federal e é líder dos senadores no bloco da maioria. Então, indiscutivelmente, né, eu chamo, brinco sempre, é o mais mineiro dos paraibanos. Aguinaldo Ribeiro, ele faz aquela política muito calado, muito na dele, mas com uma influência fortíssima. Não é à toa que criou o racha do PP, né, se fala até hoje numa saída dele do PP para ir para um PSB, por conta de Lira, né, que não aceita, nunca aceitou esse avanço de Aguinaldo Ribeiro. Já foi ministro de Estado. Já foi ministro de Estado, né, por 2 vezes. Quais são os outros 3? Efraim, aí você tem Hugo Mota, aí entra a questão Bolsonaro, daqui a pouco eu falo sobre isso. Hugo Mota é o líder dos republicanos, quer dizer, um partido absolutamente em ascensão, crescendo, ele tem fortalecido demais em nível de Paraíba, é um menino, digamos assim, eu chamo o Hugo de menino até pela idade, que tem muito futuro político em nível de Estado, certamente disputará cargos relativos majoritários no nosso Estado e que tem hoje uma influência fortíssima em nível de Congresso Nacional. Você tem o Efraim, que saiu há pouco da liderança do DEM, com a fusão do DEM, levaram ele para secretário nacional do partido, então ele é hoje o secretário nacional do União do Brasil, de um super partido, o maior partido do Congresso Nacional, está aí também como um pré-candidato ao Senado da República e entrega a liderança antiga do DEM, que agora passa para Elmar Nascimento, da Bahia, né, por indicação de Antônio Carlos Magalhães Neto, é o novo líder do partido na Câmara Federal. Mas Efraim é hoje também uma das chamadas linhas de frente do partido. E o Wellington Roberto, líder do PL, né, que é o partido simplesmente do presidente da República. Você citou 4 nomes, Aguinaldo Ribeiro, Hugo Mota, Efraim Filho e Wellington Roberto, são os 4 com o maior... Aí você tem também, evidentemente, o senador veneziano Vital, que é vice-presidente do Congresso, né, do Senado da República, que institucionalmente participa demais das atividades políticas por conta do cargo e que é um cara de muita habilidade, muito jovem, fácil no verbo, né? Então também tem hoje, evidentemente, um lastro em nível nacional de buscar exatamente um aparecimento, inclusive na mídia nacional, tanto Aguinaldo como o próprio Efraim são os 2 que mais ocupam, nesse momento, os espaços também em nível nacional na questão da mídia, Luiz. Ô, Napoleão, isso não é só importante do ponto de vista de status. De fato, há retorno prático, reflexos práticos para a Paraíba ter suas lideranças políticas ocupando aí espaços importantes em Brasília. Eles conseguem algo mais com os espaços que eles têm? Não, indiscutivelmente. Isso leva, né, a um reflexo do resultado da Paraíba. E tem outro aspecto importante, e graças a Deus, faz tempo, e a gente, inclusive, o Rede Verdade tem contribuído muito para isso. As pessoas às vezes não entendem, Luiz. Mas, por exemplo, existia muita divisão, muita briga na reunião da bancada da Paraíba. Aí o que é que acontece? Quando começavam a brigar, eu chegava para o cinegrafista e digo, liga a câmera. Parava a briga. Aí para a briga. Entendeu? Por quê? Porque para sair todo mundo bonito na foto. Para não ser aquela coisa do cara estar numa mesa de reunião política e de repente tá uma garrafa de uísque, um copo, não sei de quê, não pega bem, né? Então desliga a câmera. Quando a gente liga a câmera, então a gente institucionalmente tem cumprido esse papel com a TV Arapuã em Brasília de acompanhamento, de fiscalização da bancada e diga-se de passagem.
Referentes aí os 12 nomes da bancada, eles têm, evidente, lutado, são 3 emendas, que a gente chama as emendas de bancada, sempre em favor de Campina Grande, em favor de João Pessoa, em favor do estado da Paraíba, e tem acontecido nessa unidade, e isso tem contribuído demais com esse prestígio que eu acabei de falar dos líderes, isso tem dado. E hoje, com essa coisa do orçamento secreto, né, que são milhões e milhões de reais que os parlamentares têm trabalhado, evidentemente, o resultado tem sido o périplo que a gente vê de prefeitos paraibanos lá em Brasília, o resultado não poderia ser exatamente outro, Luiz. Deixa eu lhe perguntar sobre movimentações que estão acontecendo em nível nacional, as articulações dos partidos e das lideranças nacionais que acabam tendo reflexos aqui na Paraíba. Vamos por partes, porque são muitas. E ele perguntar sobre o Cidadania e o PSDB, mas que causava aqui na Paraíba um grande problema, mas o governador João Azevedo já resolveu isso, pulando fora do Cidadania e indo para o PSB. Essa federação, então, ela pode acontecer nacionalmente, deve acontecer, sem grandes prejuízos aqui já, porque o deputado Pedro Cunha Lima no PSDB ficará e conduzirá o Cidadania. Mas a outra, o governador foi para o PSB, que tem ali uma discussão com o PT. Independentemente disso, como é que estão essas articulações lá em cima, com reflexos aqui, sobretudo para composição de chapas proporcionais, Napoleão? Está todo mundo com medo aqui na Paraíba de se filiar a um partido que não vai ter condições de ser eleito deputado federal ou deputado estadual. O que é que tem de lá de cima que está provocando aí uma ameaça nas candidaturas proporcionais aqui na Paraíba? A gente tem fatos novos, né, que é com a legislação eleitoral, você tem a questão da federação de partidos, bem diferente do que era a coligação proporcional. Hoje é a federação, o que se definir lá em cima vai se afetar aqui a decisão. E o grande problema é esse, Luiz, saber, eu vou entrar num partido que de repente não faz o quociente, não consegue, né? O cara para federal tem 80, 90, 100 mil votos e não se elege. Então essa é a grande pergunta. Você pega, por exemplo, 2 exemplos básicos, PSDB e PSD, de Kassab e de Bruno Cunha Lima. Como é que fica exatamente a questão? Você tinha 3 deputados federais no PSDB, Edna, Rui e Pedro. Pedro é candidato a governador, Edna não será candidata à reeleição. Rui ficou sozinho. E Rui fica sozinho. Sozinho, ele vai para onde? Então, ele tem que buscar. Ele está, por exemplo, conversando nesse momento com Leonardo Gadelha, com Marcondes Gadelha, com o PSC. Olha aí. Entendeu? Pouca gente sabe isso na Paraíba, mas há uma conversa, porque Leonardo e Rui, no PSC, já consegue fazer um. Se fizer uma boa cauda, chegar aí a 230, 240, consegue fazer 2. Faria os 2. Então, é um detalhe. Aí o PSD, ou você reforça o PSD, porque só tem Romero. Assim, nesse momento, com um nome com capacidade de disputar um mandato na Câmara Federal. Então, traria Rui, esvaziaria de vez o PSDB de Cássio. E como é que fica Pedro candidato a governo sem uma chapa proporcional? O que é que vão dizer na Nacional, inclusive para gastar dinheiro, né, do fundo eleitoral, do fundo de campanha? Como é que você vai gastar dinheiro numa campanha para Pedro, para governador, sem candidato com potencial para a Câmara Federal, que é quem vai definir o tempo de TV e o fundo partidário dos próximos 4 anos? Olha aí, já um fato novo que você traz aí. Porque PSDB e PSD vão ter que definir, porque ficou sempre aquela coisa da base Cunha Lima a partir de Cássio, aí dividiu com Bruno, com Romero, o prestígio de Kassab, que é um dos maiores, se não o maior articulista hoje da política nacional. Aí como é que fica essa questão? PSD, PSDB. Não cabe, não dá para eleger dos 2 lados. Não tem como fazer uma coligação, porque não existe a coligação. Então, ou salva o PSD de Kassab, via Romero, ou salva o PSDB, que o PSDB vai ser uma das maiores baixas do país, tudo que a gente tem analisado. Quando a gente senta lá no Salão Verde, os companheiros das outras emissoras, da mídia nacional, que a gente começa a analisar, talvez a maior queda política de representatividade no Congresso Nacional venha a ser efetivamente do PSDB. Aí vem a questão do PT. Com o PSB. Vê que saco de balaio essa questão do PT, porque você tem, indiscutivelmente, o que Ricardo Coutinho fez por Lula, quando Ricardo Coutinho era governo, que não tinha nenhum problema, que não tinha operações, não tinha tudo que foi aí descoberto aqui em nível de Paraíba. Quem é que estava defendendo Lula? Quando o Lula estava preso, qual era o governador que estava todos os dias dando entrevista, metendo a cara e defendendo o presidente Lula? Ricardo Coutinho. Onde está Ricardo hoje? No PT. Num PT que não é o PT de João Azevedo, que não é o PT, evidentemente, que Anísio Maia e de tantos que querem exatamente essa candidatura com João Azevedo e o palanque de Lula junto com o PSB de João Azevedo. Isso a partir, inclusive, da direção nacional, porque você tem o rolo de Pernambuco, a questão São Paulo,
envolvendo Márcio França e Haddad, né, que envolve exatamente a questão de Pernambuco, da Paraíba. O PT pode fazer 3. Objetivamente, vou lhe perguntar, você acha que, lá nacionalmente falando, o PT nacional olha para os estados e para Paraíba e diz assim, eu quero 2 palanques e não só um, eu quero quanto maior o número de palanques, melhor? Se arrochar, Luiz, se disser assim, tem que decidir, fica com o João. Você acha que... Fica com o João. Eita, aí é fato mais novo do que eu. Ainda se tem que apertar. Agora, a situação difícil é de Lula. Lula pessoalmente e isoladamente, por conta de tudo que Ricardo se expôs em relação a ele. Quero lhe perguntar sobre o progressista, que é outro debate nacional. O que é que o Centrão está querendo? O Centrão está na base do PP, lá do governo, do presidente Jair Bolsonaro. Mas algumas candidaturas aqui no estado, o deputado Aguinaldo Ribeiro está ali conversando com o João Azevedo da esquerda, candidatura pró-Lula, se ele está liberado ou não, nacionalmente falando. Você disse daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui falando sobre política na Paraíba e no Brasil, a partir da visão de Napoleão de Castro. E eu trago também Cícero Lucena e o ministro Rogério Marinho aqui na Paraíba.